Estamos aqui para mais uma aula de filosofia e vamos estudar um pouquinho sobre o nascimento da tragédia 1. Aula essa baseada em Nietzsche. E Nietzsche foi um filósofo muito importante do seu período e ele trabalhou bastante a questão da tragédia, a questão das situações que envolvia esse sentimento e tragédia dentro da filosofia. Então, o objetivo dessa aula é distinguir, né, os aspectos fundamentais da primeira parte da filosofia de Nietzsche, que essa primeira parte é a parte das tragédias, das coisas realmente complicadíssimas, e reconhecer o valor que esse filósofo atribuiu principalmente à questão da nossa arte e da arte do seu período, né? Nas aulas anteriores, a gente estudou um pouquinho ali Schiller, questão da educação estética, educação para a estética, né, como a arte transmitindo valores, como se unir a arte, o potencial da arte, o que ela liberta. E agora vamos ver um pouquinho Nietzsche. Nietzsche é da Alemanha, né, família luterana, seu pai era pastor luterano, morreu quando ele tinha 5 anos, e Nietzsche teve uma juventude ali intermediária, uma juventude tranquila. Pensamento do jovem Nietzsche. Ele estudou teologia, né, em 1864 e depois ingressou para a filologia e basicamente fez o estudo clássico ali dos principais autores durante a sua fase de estudo. E Nietzsche deparou com um mundo voltado para as representações, principalmente de Schopenhauer na época, né? As ideias que mais influenciaram Nietzsche, com certeza, foi Schopenhauer. E Kant faz parte do seu nível de estudo também. Então, aí um quiz agora para poder nos alimentar um pouco mais. A filosofia de Schopenhauer é famosa por seu teor, o que? Pessimista. Então, a resposta certa é a C. E Nietzsche vai se alimentar muito da leitura de Schopenhauer. Então, naturalmente, Nietzsche acaba sendo bastante pessimista, porque o seu principal instrutor é Schopenhauer, e Schopenhauer é muito pessimista. Então, a filologia, o que é a filologia? Ele questiona a frieza científica e o ordenamento da filologia. Então, a filologia aborda a questão como ela é, fria. Então, tem um corpo no chão? Tem um corpo no chão. Está doente? Está doente, não vamos camuflar. Então, essa frieza de tratar as coisas, essa falta de sentimento humano em tratar os acontecimentos, né? Ele se apaixona pela filosofia, pela arte, o que é bom, porém vai levar esse sentimento que nós falamos anteriormente, esse sentimento pessimista, esse sentimento negativo de Nietzsche, vai permear o seu laço de filosofia, né? Então aqui ele vai estudar música, vai estudar filosofia, vai estudar ciência e todas as outras, né? O Teor da Tragédia é um livro de 1869, né? Se tornou professor catedrático de filologia clássica da Universidade, né, da Suíça. Em 1872, publicou sua primeira obra de filosofia, O Nascimento da Tragédia. Então, a sua vida girou em torno desse tema que é a tragédia. O nascimento da tragédia no espírito da música. Gente, e não tem como não ser influenciado por Nietzsche pelo mundo todo. Olha para vocês verem as músicas gauchescas, sertaneja, nordestina, ali da região dos campos ali do Mato Grosso, né, chamados, e também a região do Planalto Central ali, Brasília, Goiânia, enfim, as tragédias que conta na música, principalmente a música um pouco mais de raiz, é complicado,
são as histórias de Nietzsche. Então você vai fazer uma música, você vai de repente ouvir uma música para se alegrar, e essa música fala de tragédia, né? Então é isso que está presente quase em toda a sociedade moderna. E quando você vai cantar essas músicas de tragédia, de amor, de traição, de morte, enfim, todos esses problemas que são relatados nas músicas, os acontecimentos e fatos e tragédias, você está trabalhando nessas músicas com o filósofo Nietzsche. E Nietzsche foi, sem sombra de dúvida, esse grande pessimista, influenciado logicamente por Schopenhauer. Então, sem sombra de dúvida, Nietzsche está presente, inclusive na música. Música popular brasileira, com certeza está, né? Ele se alimentou muito dessa cultura germânica, cultura grega, né? E assim por diante. Ainda continuando, agora um quiz aqui para nós. Quais são as características da arte grega, do classicismo, que enfatizou na arte? Onde que Nietzsche vai buscar isso? Com certeza vai buscar nos três filósofos aí, né? A questão do Édipo, lá da antiguidade, da tragédia, ou a questão do Aquiles, né? Calcanhar de Aquiles, ou a questão da bacantes, né, de madeira, e sim, o cavalo de Troia, né, que é o cavalo de Troia, enfim. Então, ali, a questão do Édipo, questão do Aquiles, o calcanhar de Aquiles, a questão de Troia. Então, são esses fatos que vai inspirar Nietzsche a criar seu próprio traço de filosofia. Mas isso também já estava lá representado no teatro grego, nas cenas do teatro grego, no teatro romano, o sofrimento, a luta, o derramamento de sangue. Então, todo esse pessimismo já estava estabelecido lá. Claro que daí Nietzsche pegou isso e fez uma conversão para a filosofia moderna. Prometeu também é um desses. Vou deixar o texto de Prometeu para você dar uma lida aí. Ok, esse quiz agora, né? Qual foi o crime que Prometeu que levou ele ao castigo de Zeus? Então, claro, né? Entregou o fogo, né? Princípio de todas as artes à humanidade. Então foi isso está lá na aula de história de vocês também, que vocês devem conhecer bem. Então aqui tem a questão do Apóllo e do deus Dionísio, né? A questão do vinho, aí que Nietzsche vai buscar nos conceitos de Nietzsche, são elaborados a partir das figuras dos deuses gregos, de Apolo, de Dionísio, de Zeus e assim por diante, né? Apolo, o iluminado, né? O deus solar, luz, razão, harmonia, beleza, justiça, medida, serenidades. Então, tudo isso são os elementos que compõem esse deus Apolo, que vai se inspirar Nietzsche na questão da arte, né? Continuando ainda, tem a questão do Dionísio, deus da festa, do vinho, do prazer, do êxtase, da loucura, da desordem, da música, da embriaguez. E também esse deus grego vai inspirar muito a questão da arte de Nietzsche, né? Aí tem a questão aí que ocorreu lá na Grécia, né? Para que a gente veja um pouquinho. Vou dar um tempo para você dar uma olhada na questão do Enem. Dê uma olhada na questão do Enem, que vai tratar da guerra Peloponeso, né? Aí a resposta do Enem. Ok, então esse foi o Nietzsche que a gente conhece, e esse Nietzsche que está presente em todas as vidas. Ora, visto que se a gente pegar a história de Nietzsche aqui, se a gente voltar aqui, vamos voltar aqui no Nietzsche, se a gente pegar todo o processo de construção dele, de como que ele viveu, está presente não só na música, por exemplo, na TV. Ora, visto que se a gente pegar os principais
programas de TV, os programas que mais dá audiência, os programas até mais caros de anúncio comercial, são os programas que tratam de tragédia. Ou tragédia familiar, caso de família, vizinho que briga com vizinho, vizinho que bate em vizinho, briga entre pais e filhos, briga entre irmãos. Então, esse tipo de programa dá muito mais audiência do que um programa cultural. Então, por quê? Porque a população trabalha muito a ideia de Nietzsche. Nietzsche é um dos sustentadores dessa sociedade moderna que a gente tem hoje. Ok? Então, Nietzsche não é nada de antigamente, não é nada tão antigo. O Nietzsche viveu. Não, Nietzsche é atualíssimo. Ora, visto que a gente prefere muito mais a questão, né, da briga do que a paz. Então, esse é um processo bastante interessante da gente conhecer, que o filósofo não é antigo, o filósofo é muito moderno. Até a próxima aula.